Quando nós falamos de inferno, a pessoa que ela tá em pecado, a pessoa que ela já tem uma vida toda... O dia da morte dela, ela já visita esse lugar? Ou ela vai para um lugar para ser julgada primeiro e depois ela vai para esse lugar? Vamos começar assim. Qual deles você tá falando? Não, é assim, vamos corrigir. É assim, não é que existe 4 infernos. Existem quatro modalidades. Existem 4 nomes na Bíblia colocados para inferno. Chamam Hades de inferno, chamam o Gênero de Fogo de inferno, chamam o Sheol de inferno, né? E o Tártaro de inferno. Então, assim, quando as pessoas leem nas escrituras inferno, eu preciso entender do que é que está falando, porque se perdeu muito do original e houve uma tradução errada. Então, o tradutor, ele acabou roubando e traduziu ali. Porque, gente, Bíblia tem um monte. Você pega a Pentecostal, você pega a Thompson, você pega a NVI, você pega... Ixi, ó, não sei, lá em casa tem um monte, então... Existe um monte. E só que, né, o tradutor, como diz o ditado italiano, o tradutor é um traidor. Por quê? Porque ele vai traduzir, ele coloca ali aquilo que ele entendeu. Então, essa nomenclatura, eu vou colocar, de inferno, tem que saber, tá falando do quê? De Gênero, de fogo, tá falando do quê? Do Hades, tá falando do quê? Do Sheol, né? Tá falando do quê? Do Tártaro, né? Que é um inferno próprio pro anjo. Então, assim, tem que falar do quê? Então, assim, pelo que eu entendi que você falou, é do Hades, que é onde as pessoas condenadas que morrem vão. Sim? É isso? Sim, sim. Ok. Eu preciso pontuar isso, que eu acho que é muito importante. Só as pessoas condenadas vão para esse lugar. Só. Quando a gente vê Apocalipse, a gente vai ver no julgamento do trono branco que o inferno dará aos seus mortos. Então a gente precisa se ater bastante à questão da palavra de morte. O morto. Quem é o morto? Aquele que está dormindo? Quem é o morto? Então, o inferno dará aos seus mortos. Então, as pessoas morreram aonde? Lá no jardim. Lá quando o Senhor falou para não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer dela, morrerás. Pronto, então, morreu. Então, quem são essas pessoas? Jesus, ele veio para nos tirar da condenação. Então, Jesus, ele não veio condenar. Ah, você não aceita Jesus como Senhor e Salvador, então você vai ser condenado. Não, nós estávamos condenados. Ponto, acabou. Então, só vai para esse lugar, Hades, para esse lugar, esse inferno, né, as pessoas que estão condenadas. E sim, eu assim como os anjos do Senhor, e existe, né, anjos pessoais, que nos direciona até o paraíso, que nos conduz até o paraíso. É óbvio que existe anjos caídos que levam a pessoa, né? O espírito, né? E a alma delas. Então não desacopla, vai para lá. Só que aí já cai a tese de algumas pessoas aqui, Renê, alguns amigos que visitam aqui, e até de inscritos, de que a galera tá dormindo. Vamos voltar de novo nessa tese, porque existe uma galera que acredita que esse destino não é para agora, para essa morte. Que isso aí vai acontecer só depois do grande julgamento do trono branco, que vai ser designado para esses lugares. Não é instantâneo. Tipo, morreu agora, você já foi para algum lugar. Tem gente que acredita que você vai dar uma dormidinha na caminha celestial. E quando que vai acontecer esse julgamento? Porque se no tribunal, se no julgamento, o último... que o inferno dará aos seus mortos, que vão para o lago de fogo e enxofre, que eles vão ser julgados, eles estão no inferno. A Bíblia é clara, a gente pega Lucas, a gente vê que dizem que é a parábola do rico e o Lázaro, e não é parábola, porque tudo que leva nome não é uma parábola. Então, se leva um nome de uma pessoa, não é parábola, é uma história real. Então, a gente vê lá claramente que não estão dormindo. Existem outras passagens, né? Questão de Eclesiastes. Isso, eu até separei porque isso aqui é coisa que escrito manda, tá? É sobre o versículo que... refutando a parte que... Bom, eles usam esse versículo de Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 10, que está escrito assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Esse é o Eclesiastes 9:10. Então eles usam esse versículo... Sepultura. Isso. Eles usam esse versículo para dizer assim, cara, no mundo... Olha lá, Yuri, clica para nós lá. Eles usam esse versículo para dizer assim, cara, o mundo dos mortos
tá todo mundo inconsciente, não tem ninguém acordadinho, tá todo mundo desligado. A pastora não acredita nisso. Não, de forma alguma. De forma alguma. Uma que a gente tem a base bíblica para isso. Né? E isso aí, para mim, ele tá falando o lugar que você vai. Onde é que vai, que a pessoa vai, que ela não fala, ela não tem mais acesso aqui, ela não fala mais aqui. Ela vai para sepultura. Né? Você não vai ter mais contato com uma só morte. Né? Acabou. Então ela não tem esse contato aqui de continuar, né, falando. Então, o que você tem para fazer hoje? Faça. Porque na hora que encerrar os teus dias aqui na Terra, você não vai conseguir fazer mais nada. Acabou. Então, assim, as pessoas acham que encerra quando a pessoa morre. Vou colocar essa fala, né? Mas dorme. E esse dormir é a pessoa não ter o contato aqui. Porque você vê, existe o cuidado de Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve, a pessoa está dormindo, mas é que para nós está dormindo porque não existe morte para ela. Cristo, ele tomou a chave da morte e do inferno, ele venceu a morte. Se nós estamos em Cristo Jesus, não tem mais essa questão da morte, essa questão da condenação. Então, as pessoas, elas estão dormindo para nós, mas não que elas estão dormindo no paraíso, de forma alguma. E o próprio Jesus diz, né, cara, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, essa passagem ela é tão interessante, eu te desafio, pastor, para você ler ela e reler ela de novo, que as pessoas colocam bastante no velório, né? Sim. Que as pessoas às vezes usam, né, um culto fúnebre. Isso não existe culto fúnebre, existe uma cerimônia fúnebre. O culto é pro Senhor. Culto é pro Senhor. Mas tudo bem, né? Se torna, às vezes, o momento lá, né? Aquele momento. E as pessoas colocam bastante ali. Mas se você pegar, procura aí, Renê. Você levantou uma coisa tão interessante, porque a riqueza está nos detalhes, a revelação está nos detalhes. Aquilo que eu li aqui em João, capítulo 3, entendeu? 13, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Você já tinha parado para ver que Jesus falou, eu tô aqui, mas eu tô lá? Tem uma pastora amiga minha que diz que na Bíblia tudo conecta. Ah, com certeza. Ela ali. Com certeza. Pega essa passagem aí, não sei se você consegue pesquisar aí. Não. Tem Pesca aí, filha. Aqui tem no meu. Porque essa passagem as pessoas falam assim, ainda que esteja morto, viverá. Tem uma chave interessante aí que não é isso. É mesmo? É um detalhezinho muito bom. Só que assim, voltando para Eclesiastes, não creio que as pessoas estão desmemorizadas, elas não têm acesso a nada. Como é que elas vão ser julgadas? Porque a pessoa não vai conhecer, eu vou chegar lá, não vou conhecer o Yuri, não vou conhecer... Gente, pelo amor de Cristo, Jesus. Mas esse julgamento não é no último dia, quando todo mundo já passou? Não, existe o julgamento do tribunal. Existe o tribunal de Cristo. Isso precisa e ser existe falado. O último julgamento. Mas nenhum dos dois as pessoas estão desmemorizadas. Independente do julgamento, não tem nem como, né? Como é que você vai julgar uma pessoa desmemorizada? Você fez isso, você fez isso. Você vê aquele dia. Eu não lembro. Aí vai ser a desculpa, aí eu não lembro. Que seja morto viverá? Qual que é a passagem? Fala aqui pra mim que eu abro aqui. Como? João 11. Opa. 25. Olha lá. João 11, 25. A riqueza, gente, nunca esqueça. A riqueza está nos detalhes. 11, 25. João? Isso. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, de modo algum morrerá. Crê você nisso? Então, se todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que vive e crê em mim, de modo algum morrerá, que morte é essa? Não tem morte. É só uma passagem. Exatamente. É a transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível. Entendeu? Então, assim, essa palavra morte, ela vem da onde? Qual é o início disso? Aí fica a pergunta. No Egito, quando passou o anjo da morte, que anjo da morte era esse? Então, assim, tem muita coisa profunda que às vezes a gente fala, porque a gente, às vezes, é muito papagaio, tá? Não vou falar vocês não, né? Vocês mergulham, vocês sabem. Mas tem muita gente que é papagaio, ela escutou, aprendeu, ela repete, né? Diz que tá na Bíblia, mas nunca teve escrito na Bíblia. É a mesma coisa que aquela música que o pessoal canta aí, se alegra bastante, né? Que diante de Deus, tá na Bíblia, que diante de Deus até a tristeza sal de alegria. Pelo amor de Cristo, a Bíblia fala diante do Leviatã, em Jó.
Aí a pessoa canta. Aí você pode estar triste, né? Pode estar batido o que for, pode chorar o que for. Mas diante de Deus, até a tristeza sai de alegria. A Bíblia não fala isso, gente. O que tem de música falando que a Bíblia não fala? Exatamente. É difícil, é complicado. Tem que ter cuidado. Mas esse negócio aí, pra onde você vai? Você vai ali pro outro mundo. Você não consegue viver outra vida aqui. Você não tem, vou falar uma coisa séria pra vocês e falar pra você que tá assistindo também. Você não tem uma eternidade inteira pra cumprir o que você precisa cumprir hoje. Pra viver o que você precisa viver hoje. Pra dar resposta, pra se posicionar, pra estar em Deus e fazer aquilo que você precisa fazer hoje. Você não tem uma eternidade inteira. Por isso que é um tempo limitado. Há um tempo para todas as coisas. E esse tempo aí encerrou. Então acabou. O cumpre aqui. A gente tem que ser que nem Paulo. Pega Paulo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem muita gente partindo sem acabar a carreira. E aí entra a questão do reino. Acabou a carreira? Não. Então lascou. Não vai reinar. E tem gente, pastor, você acredita que acaba essa carreira ou parte sem cumprir isso por um encurtamento da parte de Deus? Tipo assim, você não fez, então beleza. Sim. Pecados para morte. Pecados pra morte. Então você já me respondeu antes da minha pergunta. Ele tá disfarçando, vai. Você quebrou o fone, vai. É o segundo já, tá? Vai lá. Vou dar na conta. Vou colocar na conta, tá, Yuri? É 2 já, hein? Eu ia perguntar pra pastora sobre isso. Quem vai viver o reino e quem vai pro paraíso? Todos vão pro paraíso. Do paraíso vão pro reino. Dentro dessa etapa, dentro dessa época, dentro agora, né? Vamos falar hoje. Se você morrer hoje, você vai pro paraíso. Todos vão. É como se fosse uma antessala. É a sala VIP. Tem uma galera lá já. Óbvio. Nossa, não é uma galera outra, lá né? que tá feliz, que tá conversando, que já conheceu alguns, que tá tudo bem, gente, que o sentimento é totalmente outro. Mas não lembra daqui. Tem que lembrar, né? Vou começar a polemizar. Não lembra daqui. O que você acha? Eu não sei o que pensar, porque lá não tem tristeza. Não. Então, mas e daí? E por que alguém que estaria nesse plano ficaria triste? Mas daí não tem saudade? Saudade do quê? A saudade é o quê? Ela é eterna ou ela é do mundão? Ela é natural ou ela é eterna? Ou o mundo? Não. Ah. Ela é natural, né? Ela é O daqui. tempo de lá é o mesmo tempo daqui? Não creio nisso. Jesus fala que o Senhor fala que o dia que ele te viu nascer, ele te viu morrer. Por que você acha que o tempo de lá é o mesmo tempo daqui? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que você acha que quem chegou lá é o mesmo tempo daqui? Lá tá. É diferente. E uma coisa muito interessante. Vou deixar. Bora, não, tá com não, medo. não, Vai, não, vai, não, vai, não fazer tô uma com medo, pergunta, não. tá, pastora? Não, peraí, Não, antes não, da mas pastora mas responder, ela pastora. É que nem todo Finalizou? mundo nem todo Pastora mundo tá pode com medo. suportar. Não, mas nem todo a senhora, mundo consegue eu vou te suportar fazer o que uma a gente pergunta fala. que vai te encorajar a senhora dizer o que a senhora ia falar aí. Gente, o povo estiga aqui, eles ficam cutucando, Que é necessário, meu. Boa. O meu pai, ele já partiu, né, em Cristo. Então, se a pergunta, nesse momento ele tá junto com Abraão, com Isaac, tá junto Sem com essa sombra galera? de dúvida, se ele está salvo, Sim. óbvio. Aí a pessoa tá lá, vivendo no plano, sabe que o pessoal daqui vai pra lá, vai ficar chorando. Então eu posso pelas dizer que ele tava trocando caraminguadas ideia aqui. com Jó lá, e aí, como Com que foi aquele... certeza. Com certeza. Eu imagino o povo do Antigo Testamento que tem coisa que foi revelado pra agora, porque tem coisas que nós estamos vivendo que eles desejaram ver e não viram.